O último aventureiro da história foi derrotado bravamente em uma batalha contra o Rei dos Dragões, e como seu último desejo antes de ser apagado, ele apenas gostaria de ter uma nova oportunidade. O que ele não esperava era que os deuses acabariam atendendo ao seu pedido, e ele voltou há 6 anos no passado, conseguindo assim uma nova chance para não sofrer o mesmo final trágico, e assim conseguir ser capaz de salvar não somente a humanidade, mas aqueles que eram importantes para ele também. A história começa na cidade do Porto, chamada Lit, e aparentava ser uma cidade relativamente calma, e inclusive bastante visitada também por muitos turistas. Nesse momento, avistamos um jovem chegando na cidade, mas não se deixe iludir, pois esse jovem não vale muita coisa. Parece que essa cidade era altamente reconhecida pelos seus comércios e coisas relacionadas desse tipo, pois vários mercadores começaram a oferecer para esse jovem suas mercadorias e tentando atrair o rapaz para os caminhos da gastança o mais rápido possível, e a felicidade dele estava mais do que estampada em sua face. Esse resto de mosca que chegou perto dele era tipo líder do grupo deles, e não é necessário eu dizer o nome desses insetos, e em breve você entenderá o motivo. Nesse momento, parece que outros 2 companheiros apareceram também, e um deles tampava os bueiros da cidade ficando em cima, enquanto a outra aparentava ser uma guerreira ou talvez até uma assassina, isso se referindo à classe dela. Esse lugar era onde a aventura de cada viajante começava, então provavelmente deve ser o que muitos conhecemos como guilda. Falando um pouco mais sobre a história desse mundo em si, essa é uma era de aventuras, onde aventureiros de todo o mundo criavam suas próprias aventuras e se tornavam heróis em suas jornadas. E além desse misterioso portal que tinha começado a aparecer em todas as partes do mundo repentinamente, tinha vários tipos de monstros aterrorizantes que você não era capaz de ver no mundo afora. Incontáveis aventureiros acabaram se aventurando nesses portais, mas infelizmente muitos deles não conseguiram sobreviver para contar suas histórias de glória. De qualquer maneira, itens de valor inestimável e com poder fora do comum costumavam ficar dentro desses tais portais, e aqueles que desejavam poder e serem grandes na vida, ansiavam para poder colocar suas mãos em tais itens. Voltando para o grupo do garoto de antes, o líder deu a ideia de que eles precisavam de uma isca, o que aparentemente deixou o jovem um tanto quanto confuso. Explicando melhor, parece que eles não poderiam simplesmente planejar tudo até que eles soubessem realmente o que estava dentro do portal que eles iriam entrar, pois havia histórias daqueles aventureiros que acabaram virando somente lembranças devido às suas atitudes descuidadas, e era por isso que eles precisavam de um escravo para servir de isca para eles. Por esse motivo eu disse que esses caras não valiam simplesmente nada, e a jovem lagarta percebeu que a ideia de seu líder poderia acabar dando certo, aumentando um pouco suas chances de sobrevivência em um mundo totalmente desconhecido. Nesse momento avistamos alguns escravos sendo vendidos, e esse mercador estava fazendo seu papel na tentativa de conseguir alguns trocados a mais, chegando até dar alguns belos elogios para suas mercadorias, na tentativa de convencer os estrumes a comprarem seus homens. Parece que esse inseto estava realmente empolgado para fazer negócio, e acabou recomendando 2 garotos que tinham chegado ali recentemente, e como eles eram jovens e saudáveis, provavelmente seriam bem úteis para o que eles estavam precisando, e eles acabaram ficando com esses 2 mesmo. Por fim, eles estavam de frente para o portal que eles iriam entrar, e o líder achou uma boa marcar aquele pilar para notificar os outros que chegassem ali de que eles já estavam dentro do portal, descobrindo logo depois disso que ninguém tinha entrado naquele portal em si. Isso significava que eles seriam os primeiros, mas se ele soubesse o que está aguardando ele do outro lado, eu duvido que ele estaria com esse sorriso estampado em sua cara. Conforme todos os preparativos estavam finalizados, agora eles somente precisavam verificar o que estava dentro do portal em si, e como essa era a primeira vez do garoto atravessando um desses portais, ele achava a sensação completamente estranha. Mesmo assim, esse ainda ficou admirado com o que tinha avistado bem em sua frente, pois era praticamente um mundo de fantasia, algo totalmente diferente do que ele estava acostumado, e nunca tinha visto tão grande e misterioso ao mesmo tempo anteriormente. Isso era completamente diferente do que ele de fato estava imaginando, e o líder, ao perceber a ansiedade de seus homens, tentou acalmá-los para que eles conseguissem avançar, e ainda comentou que os portais eram normalmente formados em localizações totalmente fora dos habitats dos monstros, então eles deveriam estar em uma área relativamente segura por agora. Isso, na verdade, era o que ele achava que realmente tinha acontecido, porque nesse mesmo instante, avistamos essa criatura misteriosa se aproximando deles, e quem percebeu isso foi justamente a única garota do grupo, mas infelizmente para ela meio que descobriu tarde demais, pois acabou tendo parte de seu corpo sendo coberta pela boca da criatura. Só nesse momento que eles perceberam a gravidade da situação, e em questão de poucos segundos após perderem parcialmente sua companheira, eles estavam completamente cercados por esses monstros.
O líder do grupo ativou uma habilidade de flecha de fogo, que foi capaz de derrotar facilmente a criatura que estava com sua companheira, e deu o comando para que seus companheiros amarrassem imediatamente as iscas em uma árvore, pois eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Uma das iscas em si até chegou a pedir para que os aventureiros levassem ele junto, mas esse tampa de bueiro simplesmente ordenou que o mesmo se calasse e fizesse como eles estavam ordenando, e apesar do garoto de antes estar seguindo as ordens de seu líder, ele vivia pedindo desculpas por causa disso. E por fim vemos todos os covardes fugindo enquanto as iscas ficavam ali para poderem atrair a atenção das criaturas. Apesar disso tudo, infelizmente o mais fraco ali acabou sendo completamente deletado da história, mas com relação a esse daqui, não foi revelado nada até então. Não demorou muito tempo e logo avistamos os covardes de antes tentando acharem um portal para poder sair, e até o líder reconheceu que limpar aquele lugar agora não era tão importante assim, e o que eles precisavam fazer era justamente conseguir sair daquele lugar com vida, mas para isso precisavam encontrar outro portal, e infelizmente para eles isso não seria tão fácil assim. Foi dada uma ordem para esse garoto cumprir, mas pela sua face deu para ver que ele estava assustado demais com o que tinha presenciado, entrando assim em um estado de choque. O tampa de bueiro acabou ficando indignado com o rapaz por ele estar agindo daquela forma, e brigou com o mesmo para que ele agisse como foi ordenado. Apesar de tudo, o gordão ainda tentou acalmar o garoto, dizendo que eles realmente acabaram falhando naquela vez, mas eles sempre poderiam se preparar novamente, então não era para ele desistir agora e focar no que eles poderiam fazer atualmente. Ele até chegou a dizer que todos eles iriam conseguir sair dali, mas nesse mesmo instante, ele não percebeu o enorme predador que estava atrás dele, desferindo um golpe tão poderoso que fez com que o tampa de bueiro agora começasse a tampar naturalmente parte do solo, pois era simplesmente impossível para ele conseguir sobreviver a tal ataque. O líder, ao perceber que tinha acabado de perder um amigo importante, correu na tentativa de salvá-lo, mas eu acho que agora era tarde demais. E se é uma coisa que eu vou precisar fazer nesse manhua, é justamente censurar algumas partes que são bem pesadas visualmente falando. Se o jovem de antes já estava assustado com tudo o que eles estavam passando anteriormente, agora a mente dele estava entrando em algum tipo de estado de pânico, pois ele ficou totalmente paralisado agora. Parece que o estrume que deu a ideia de eles usarem iscas ainda não tinha desistido de sobreviver, e juntou suas forças para poder invocar sua habilidade de flecha de fogo novamente. No entanto, as criaturas não iriam simplesmente ficar esperando pelo ataque da escória, e prenderam o mesmo para que ele não conseguisse mais se mover, e por essa cena eu imagino que eu não precise sequer dizer o que foi que aconteceu aqui, mas só para adiantar o seu lado, ele virou comida de bicho de árvore. O garoto começou a entrar em desespero, pois agora era somente ele e a garota que estava inconsciente ali, mas ele estava tremendo tanto, que já deu para imaginar qual seria o destino dele também. Após a criatura ter acabado com o líder do rapaz, agora chegou a hora do prato principal ser servido, e parece que o jovem até tentava se mover, mas seu corpo não obedecia. Era como se ele estivesse simplesmente congelado, incapaz de fazer qualquer coisa. Infelizmente, para o jovem, ele acabou sendo o próximo a ser ferido, até que alguém ali acabou chegando, apenas observando como o garoto estava depois de tê-lo colocado para servir de isca. É exatamente como eu disse, esse era justamente aquele outro que não tinha mostrado se foi apagado ou não da história, e só agora o garoto, que também não valia muita coisa, percebeu que talvez eles conseguiriam sobreviver ainda. Mas pela cara desse jovem, que inclusive é nosso protagonista, ele não estava ligando muito para o sofrimento do garoto, e o mesmo disse que estava feliz pela isca estar com vida ainda, e começou a implorar pela ajuda do mesmo, dizendo que todos os companheiros dele acabaram sendo apagados da história e agora era somente eles dois que estavam ali, e precisavam unir suas forças para poderem sobreviver àquele portal infernal. Apesar de ele ter pedido desculpas pelo que aconteceu anteriormente, isso ainda não tinha funcionado, e o rapaz começou a tentar usar outras táticas, dizendo que o protagonista não seria capaz de sair dali sozinho, e era melhor ter mais pessoas para que ele pudesse unir forças, tudo em uma última tentativa desesperadora de conseguir sobreviver. Ainda assim, a única resposta que ele teve do nosso protagonista foi o silêncio completo nesse momento, e percebendo finalmente a gravidade da situação, o garoto projeto de escória de antes começou a ficar indignado, dizendo para o que estava em sua frente que ele o ajudasse ao invés de ficar apenas olhando ele ser apagado da história, elogiando negativamente o mesmo. Parece que isso acabou chamando a atenção do nosso protagonista, e ele resolveu se mover um pouco, mas não se deixe enganar, pois isso não era para salvar o garoto de antes, e sim apenas para ver mais de perto aquele show todo. Ele até chegou a dizer que achava estar atrasado demais para poder salvar o jovem, e só de ver essa cena já deu para ver o porquê disso, e quando o garoto avistou seu reflexo em uma poça de suco vermelho, ele finalmente percebeu que esse era o fim da linha para ele.
Pela cara do jovem, deu para ver o tamanho do desespero que ele estava sentindo, e até disse ao protagonista que ele seria o próximo a ser apagado da história, pois com certeza ele seria incapaz de sair daquele lugar sozinho, até que ele foi finalmente apagado da história por completo. A criatura faminta ainda queria mais, e estava ansiando pela sua próxima refeição, mesmo já tendo comido 2 vezes, e saltou imediatamente na direção do protagonista, achando que seria capaz de conseguir apagá-lo da história como tinha feito com os outros anteriormente. Pelo olhar do garoto, parece que ele de fato não era alguém tão simples assim para acabar virando lembranças nesse lugar solitário, e ele causou um enorme dano nessa criatura com sua lança, nos mostrando que ele não era pouca coisa de fato. Depois de acabar com aquela criatura que tinha devorado os 2 insetos de antes, o garoto dizia que o lugar onde ele acabaria sendo apagado da história, com certeza não seria ali com aqueles insetos. Nesse momento, precisamos voltar um pouco no passado para poder entender melhor a história desse escravo, que de repente tomou toda a liderança da história e agora estava sobrevivendo a um portal repleto de criaturas. Ele estava reunido com alguns de seus companheiros, e avistamos várias criaturas voadoras bem mais poderosas do que aqueles que ele estava enfrentando atualmente, mas tinha uma em específico que era totalmente colossal, e esse dragão de 3 cabeças era conhecido como o Rei dos Dragões. Uma jovem que estava com ele comentou algo sobre o ninho dos centauros ter caído, e não tinha absolutamente mais nada que eles poderiam depender agora, e todos os outros aventureiros, juntamente com 6 heróis que as pessoas viram anteriormente como seus raios de esperança, agora tinham sido completamente aniquilados da história. Pelo protagonista ser o último restando, o último capaz de realmente lutar contra essas criaturas, o peso em cima das costas dele com certeza era avassalador, e ele era conhecido nesse momento como o último aventureiro, que tinha o nome de Opalme. Eu só me pergunto se o autor não tinha um nome melhor para poder dar ao garoto, mas de qualquer maneira, eles começaram a se preparar para o combate, mas digamos que as coisas não seriam tão simples assim. O Rei dos Dragões acabou se aproximando para poder devorar suas presas, e pelo tamanho dessa criatura, deu para ver que somente com uma única bocada ele seria capaz de engolir no mínimo uns 3 deles inteiro. O cenário estava em chamas, e avistamos a última esperança da humanidade nesse estado fatal, e todos os seus companheiros foram totalmente dizimados da história, e bem em sua frente, estava justamente uma das cabeças do Rei dos Dragões, e o garoto chegou a pensar que esse era o fim para ele também. Isso porque apesar de ele ter conseguido arrancar uma das cabeças da criatura, ainda restavam outras 2, e ele já estava nesse estado totalmente crítico, não sabendo sequer como lidar com isso. As coisas pioraram ainda mais quando ele descobriu que a cabeça que ele tinha arrancado estava começando a se regenerar, percebendo que tudo isso foi simplesmente para nada, e a criatura era simplesmente incansável, e com sua cabeça restaurada, começou novamente a atacar o protagonista. Parece que o rapaz tinha desistido totalmente de sua vida nesse momento, chegando a reconhecer que realmente esse era o fim para ele, e não havia mais nada que ele de fato pudesse fazer. Esse seria o fim do mundo e também de suas aventuras, mas parece que ele se recusava a aceitar isso, e não estava acreditando que esse realmente seria o fim de tudo. Eles lutaram bravamente contra essas criaturas para poderem fazer do mundo um lugar melhor, e não podia simplesmente aceitar que tudo acabaria agora. Nesse momento, o garoto começou a se lembrar de seus companheiros que foram deletados da história, um após o outro, inclusive aquela jovem bela dama que acabou se sacrificando para poder salvar o protagonista, e eu imagino que se ela ainda estivesse viva, estaria consolando o garoto nesse exato momento. Juntando o resto de força que ele tinha e também o ar de seus pulmões, ele deu um enorme grito de indignação, dizendo para si mesmo que não poderia aceitar isso. O rapaz até chegou a se levantar novamente para a batalha, e olhando para o Rei dos Dragões como se seu ódio fosse tamanho que não cabia mais dentro de si, o garoto dizia que isso não poderia acabar dessa maneira. Ele juntou o resto de força que ele tinha para poder conjurar essa habilidade, e um tipo de flecha espectral começou a ser formada logo acima da cabeça do rapaz, mas antes que ele pudesse lançar o seu ataque realmente, parece que suas forças acabaram chegando no fim, pois ele estava ferido demais para poder conjurar tal habilidade, fazendo que ele sofresse as consequências por tentar fazer isso estando tão ferido assim. O dragão percebeu que essa era uma ótima oportunidade para poder acabar com o garoto à distância, e lançou uma baforada sombria capaz de acabar com tudo que ela tocasse, e parece que quem estava para receber essa baforada era justamente o garoto que não conseguia mais se mover. Nesse momento, o rapaz começou a imaginar que se ele fosse mais poderoso do que antes e tivesse mais uma chance, ele seria capaz de se fortalecer ainda mais para poder acabar com aquela criatura colossal em sua frente. E por fim, vemos o jovem acordando mais uma vez, exatamente com um balde de água gelada em sua face, e ele estava totalmente confuso com o que estava acontecendo.
Quando ele avistou o mercador de escravos em sua frente, ele se perguntava o que tinha acontecido com o Rei dos Dragões, e por que ele ainda estava com vida, sem contar que ele conhecia aquele lugar perfeitamente, e acabou avistando justamente aquela conversa do vendedor com os caras que queriam uma isca anteriormente, percebendo assim que aquele era o mercado de escravos. Parece que ele não estava acreditando nisso, pois o mercado de escravos em si foi banido há alguns anos, algo em torno de 6 anos aproximadamente, e esse mercador, que não valia nada, se a memória do rapaz não estivesse errada, ele era o mercador que foi responsável por ele há 6 anos quando ele ainda era somente um escravo. Se o inseto era realmente o verdadeiro, então isso significava que ele tinha sido capaz de voltar no tempo, mas parece que o garoto não tinha nenhum tipo de tratamento VIP ainda, ele até chegou a apanhar bastante do mercador. Ele tinha voltado exatamente para o começo onde todas as aventuras começavam, chegando a pensar se por acaso ele estava apenas sonhando ou coisa do tipo, mas não tinha outra explicação já que ele realmente estava presenciando tudo aquilo novamente. Foi nesse momento que ele acabou sendo vendido para o grupo que tinha acabado de ser apagado da história, e essa era a segunda chance que ele tanto estava esperando, e por fim voltamos ao presente em si, onde o garoto tinha conseguido esse cajado para a habilidade de flecha de fogo, que não era uma habilidade ruim. Atualmente, era simplesmente perfeito para o nível de habilidade que ele possuía atualmente, mas isso ainda não seria o bastante, pois um aventureiro deveria ter muito mais do que apenas uma arma para poder sobreviver, do contrário, ele seria incapaz de ter uma nova oportunidade também. De vez em quando, alguns aventureiros costumavam esconder seus itens preciosos dentro das botas, e parece que ele conseguiu encontrar um tipo de anel esse que dava uma habilidade de telecinese, e o rapaz percebeu que ele ainda não poderia relaxar realmente, pois aquelas criaturas novamente começaram a perseguir o garoto, até que eles estavam perto dele, chegando a se perguntar se eles por acaso acabaram sentindo o cheiro do suco vermelho que pairava pelo ar. Os ataques na direção do protagonista começaram, mas somente com sua lança ele foi capaz de acabar com algumas criaturas facilmente, até que uma delas acabou lançando sua língua, prendendo assim a lança do prota e quebrando a mesma logo depois disso, deixando o garoto sem opções para poder revidar agora. Pelo menos era isso que as criaturas realmente acharam, pois de repente o jovem ativou sua habilidade de flecha de fogo que ele tinha conseguido daquele cajado, e resolveu testar o anel que ele tinha acabado de conseguir também, fazendo assim com que a flecha de fogo tomasse um rumo diferenciado, acabando com todas as criaturas que estavam ao redor próximo a ele com facilidade. E essa era realmente uma habilidade a ser nerfada nesse Manhua. Quando ele terminou seu ataque, descobriu que não poderia fazer isso durante muito tempo, mas já deu para ver que o estrago foi enorme, e as criaturas começaram a ficar com receio de atacar cegamente o protagonista, pelo menos nesse momento inicial. O garoto até se preparou para poder lançar novamente sua habilidade de flecha de fogo, mas alguma coisa não agiu como ele realmente esperava, tendo assim que desviar dos ataques em seguida. Ele até verificou o cajado para ver se não estava quebrado, e não era realmente isso. A única opção então era que a habilidade tinha um tempo de recarga para ser ativada, o que deixava o rapaz com apenas uma opção agora para poder se defender dos ataques, e era justamente usar o cajado para poder continuar sobrevivendo. Mesmo que ele tivesse apenas um cajado de mago para poder atacar, parece que o jovem era habilidoso o suficiente para fazer um enorme estrago nesses monstros, e o garoto estava cansado de bater neles com madeira, então resolveu fazer um deles de bola de futebol, para poder ter um pouco de entretenimento nesse mundo sem diversão. Ele se perguntava quanto tempo mais teria que esperar até que a habilidade ativasse mais uma vez, e a pergunta dele foi rapidamente respondida, e dessa vez ele faria com que esses monstros fossem logo apagados da história, lançando assim sua flecha de fogo, e mais uma vez ativando a habilidade de telecinese para cinguear a flecha até os seus inimigos e acabar com eles de uma vez por todas. Parece que o garoto agora estava bem mais tranquilo, e finalmente ele foi capaz de acabar com todos os monstros. No entanto, a garota de antes ainda estava com vida, e ela percebeu que ele não era simplesmente um escravo comum, e até mesmo ele se perguntou como ela ainda estava com vida, e por ela perceber que ele era capaz de usar várias armas, perguntou quem o garoto realmente era. Algumas perguntas começaram a ser feitas por essa jovem, como o porquê de ele ter esse cajado, e aquela marca no pulso dele, e também como ele tinha despertado quando era apenas um escravo. Analisando melhor a situação e tudo o que aconteceu até agora, ela perguntou se isso tudo era somente parte do esquema do protagonista, mas o garoto não respondeu essa jovem inicialmente, e na calada da noite nessa floresta que já não estava mais tão movimentada assim, ele perguntou se ela tinha terminado de falar. Parece que ela estava errada.
pois ele teria acabado com todos os companheiros dela de qualquer maneira se as coisas fossem diferentes, e deu para perceber que essa jovem estava para presenciar o seu fim também, e o garoto disse que simplesmente abominava todo tipo de pessoas que usavam escravos como iscas, e era por isso que ele teria acabado com eles caso os monstros não tivessem feito esse serviço. Por fim, voltamos para a cidade, onde percebemos as pessoas surpresas com alguma coisa, e era justamente devido ao protagonista que tinha conseguido sair com vida, já que ele era conhecido ali por ser somente uma isca. Como os dados já haviam sido jogados, o garoto precisava se apressar para poder evitar o mesmo destino, então a primeira coisa que ele precisava fazer era justamente se libertar desse negócio de escravidão. Dentro desse enorme estabelecimento, que se eu não estiver enganado, era a guilda, parece que o líder ali perguntou se realmente era verdade que um escravo acabou voltando com vida, e sim, era exatamente isso. Além disso, parece que ele ainda foi capaz de voltar com um único arranhão sequer, o que não era para ter acontecido, já que normalmente esses que eram usados como iscas nunca retornavam, sem contar que todos os aventureiros que acompanhavam o protagonista acabaram virando somente memórias naquela masmorra, e o chefe perguntou se ele era realmente o único que foi capaz de sair de lá com vida. Isso porque essa situação era simplesmente inacreditável. Além disso, esse jovem em sua frente tinha dito a ele que o garoto correu e acabou voltando para a cidade com suas próprias pernas. Descobrimos nesse momento que as pessoas que tinham sido reduzidas a escravos por causa de suas dívidas acabariam sendo iscas novamente, mesmo que eles conseguissem retornar com vida, apesar de que ele não ter corrido desesperadamente para fugir de sua dívida. Parece que o garoto reconhecia que ele seria incapaz de fugir do controle deles. Isso porque o único meio de escapar realmente era através de ser apagado da história. Parece que era exatamente assim que o mercado por ali funcionava, e o chefe da guilda perguntou por que ele estava reportando isso, já que era praticamente um assunto trivial, e o motivo era que tinha outro evento para que esse jovem pudesse reportar também. O motivo em si era que o garoto tinha sido capaz de despertar o primeiro círculo, que talvez seja aquilo que estava no pulso dele anteriormente, e quando o chefe ouviu o que seu subordinado tinha dito, parece que isso acabou preocupando mesmo. Isso porque normalmente, um escravo tende a guardar sentimentos negativos com relação à união mercantil, e se as coisas derem errado, provavelmente o pior poderia acabar acontecendo, e para complementar ainda mais, o jovem disse que o garoto tinha pedido por uma mudança no contrato. Essa mudança seria porque ele queria se registrar como um aventureiro, e parece que o chefe da guilda não gostou muito da ousadia do rapaz, e parece que o Sr. Hakan, que eu ainda não sei quem ele realmente é, ordenou que o chefe da guilda verificasse pessoalmente a situação do protagonista, o que deixou mesmo totalmente desacreditado do que tinha acabado de ouvir. Parece que ele era um executivo do sindicato comercial Gafor, e demonstrar interesse assim em um escravo humilde por aquele motivo, era algo que de fato deveria ser preocupante, ou alguma coisa relacionada a isso. Olhando para uma pilha de livros que estava ao seu lado, ele se perguntava se era por causa de alguma coisa que tinha acontecido no passado. Após passar um tempo, parece que o chefe tinha concordado em olhar a situação do protagonista, e já disse logo de início que uma isca querendo ser aventureiro era algo que ele estava presenciado a primeira vez. É dito nesse momento que abaixo da Rainha Signas, o status de escravo não iria existir, e isso era apenas uma conversa superficial, mas os humanos sempre foram escravos do Meso, que no caso, eu acho que era do dinheiro desse mundo, talvez. Se eles não pagaram o que pegaram emprestado, compensavam com o trabalho, e essa noção foi criada pelos chamados escravos daquele mundo, e no dia que a única família dele, que no caso era seu pai, acabou desabando após uma doença, ele se tornou um desses escravos também. Esse era o musgo negro, uma erva que ele tinha comprado do mercado Gafor a crédito, e o sindicato tinha definido o preço do musgo negro em várias vezes seu preço atual, que era algo em torno de 1 milhão de meso. Avistamos então o garoto em um tipo de julgamento pelo que deu a entender aqui, e parece que ele falhou em pagar de volta a quantia de 1 milhão de meso até a data prevista, e por meio daquele julgamento, agora ele seria obrigado a realizar trabalho equivalente a esse valor para o sindicato comercial. Desse jeito, ele foi explorado durante 6 anos inteiros sob a União, e agora estava na hora de ele finalmente conseguir sua vingança, e após se apresentar ao líder da guilda, parece que o mesmo era a mão esquerda de Hakan, um dos executivos do sindicato, o que fez o garoto pensar que tinha conseguido pescar um belo peixe. O chefe da guilda perguntou se o garoto queria modificar o contrato, pois ele tinha acabado de receber um relatório de seu subordinado a respeito do garoto, então ele seria breve nesse assunto. Ele disse que iria mudar o contrato do garoto para um aventureiro de rank F, o que para o rapaz acabou sendo fácil demais. Mas de qualquer maneira, as negociações não poderiam simplesmente acabar aí, e ele logo deu a opção de eles colocarem o jovem como rank E ao invés de rank F.
Parece que o jovem protagonista não estava pretendendo seguir o ritmo do chefe da guilda, e o chefe disse em seguida que isso era algo um tanto quanto inviável, já que eles ainda sequer tinham atribuído a ele um rank específico, e o garoto revelou em seguida que já tinha explorado centenas de portais nos últimos 3 anos como um escravo de isca. Isso por si só era apenas uma experiência como isca, isso segundo o chefe da guilda, e ele nunca tinha pego nenhum monstro, mas o rapaz perguntou de volta desde quando a caça aos monstros era uma virtude apenas para aventureiros. O motivo pelo qual o primeiro aventureiro conseguiu fazer o seu nome foi justamente por causa da sobrevivência, e a virtude de um aventureiro era justamente conseguir retornar com vida. Já que as informações de um retornado podem ter um papel maior do que as características individuais, o chefe da guilda assumiu que isso era realmente verdade, e ele realmente estava certo de que sobreviver como escravo de isca durante 3 anos não era um propósito comum de fato, mas era somente isso. O rapaz só entrava em masmorra com baixas dificuldades, e perguntou se o prota realmente achava que sua patética capacidade de sobrevivência funcionaria em portais de classificação mais alta. Para o chefe da guilda, o protagonista estava meio que manchando o nome deles com uma proposta como essa, dizendo algo relacionado a eles oferecerem um contrato arriscado para alguém que vai acabar virando somente lembrança sem ter sequer pagado o dinheiro deles de volta. Na cabeça do protagonista, para ele, o cara era somente um lunático, e se ele achava que realmente iria ir longe demais, ele acabaria sendo apagado da história sem ser capaz de ir longe demais, mas ele ainda se perguntava que tipo de sentimento repulsivo era esse que ele estava tendo nesse momento. Algo que o chefe da guilda disse começou a chamar a atenção do protagonista, pois parece que ele tinha mencionado um portal que apenas 5 poderiam entrar, e tinha algo em torno de 12 marcas, ou seja, 12 grupos inteiros foram dizimados na tentativa de concluir esse portal, mas fracassaram e acabaram sobrando apenas os ossos dessas pessoas. O que ele precisava fazer era justamente limpar aquele portal, e se ele realmente conseguisse provar o seu valor, como o garoto tinha mencionado anteriormente, então o chefe da guilda iria reconsiderar e faria tudo o que fosse possível para atender ao pedido do protagonista. Nesse momento, temos um corte para um lugar diferente, e como tinha que ser um grupo de 5 pessoas para poder entrar, então o protagonista tinha acabado fazendo parte de um grupo com esses insetos, que só pelo fato de eu ter chamado eles assim, já deu para imaginar que esses também não valiam muita coisa. Esse era o tanqueiro do time, que se apresentou como projeto de zumbi, e tinha ouvido falar do protagonista do chefe da guilda, e sobre ele ser um escravo de isca até há pouco tempo atrás. Ele até fingiu que não se importava realmente com coisas como essa, e apresentou os outros estrumes do time, e o prota apenas fingiu estar interessado em trabalhar com eles, mas era claro que isso não aconteceria tão fácil assim. Parece que alguém do grupo comentou o fato de o protagonista conseguir usar habilidades elementais, o que acabou chamando a atenção desse outro que não valia sequer o que eu comi no café da manhã, que é absolutamente nada, pois estou sem comer, passando fome. Brincadeiras à parte, é dito que normalmente magos não eram capazes de usar magias de elementos diferentes daqueles que eles já nasceram, o que acabou sendo algo que esse inseto definitivamente esperava, pois qualquer item que não fosse relacionado à magia do protagonista em si, então seria praticamente inútil para ele, ou pelo menos isso era o que esse rato de laboratório pensava. Deixando as conversas fiadas de lado, esse estrume de múmia disse algo sobre o objetivo principal dessa jornada não ser especificamente caçar monstros, mas sim conseguir recuperar os itens deixados para trás pelos 12 times que foram aniquilados. Concluindo essa missão com sucesso, eles apenas precisariam retornar os itens que eles conseguirem para a União, e ele ouviu dizer que eles estavam dando algo em torno de 3.000 mesos por cada item, mas de um jeito ou de outro, resumidamente o que esses estrumes estavam tentando fazer era justamente ludibriar o protagonista de alguma maneira para eles saírem na vantagem. Ou coisas do tipo. Por fim, eles começaram os preparativos para poderem entrar no portal em si, e não demorou para vermos as coisas como estavam dentro desse portal, e foi dito para que eles ficassem em alerta, pois tinha uma grande chance de uma batalha longa naquela floresta densa começar, então eles iriam primeiramente montar uma base. A ideia foi justamente construir alguma coisa no topo dessa árvore gigante, o que fez o líder aceitar essa proposta, e depois de os preparativos começarem, esse inseto disse ao protagonista que ele poderia simplesmente descansar, pois montar a base era normalmente a especialidade deles. Agora que a base estava finalmente montada, eles iriam separar o time em 2 grupos para que assim eles buscassem pelos arredores, e esses 3 acabariam ficando juntos, enquanto o líder e o protagonista fariam um grupo também, e se qualquer um deles encontrasse alguma coisa suspeita ou fora do comum, era para enviarem um sinal e correrem para a base. Do lado do protagonista e do líder em si, o mesmo se perguntava como que eles ainda não tinham encontrado com um único monstro sequer, muito menos um item também, mas deixando isso de lado, ele perguntou ao garoto como que a primeira missão dele como um aventureiro estava se saindo, e a resposta era que o prota se sentia nervoso, o que era normal.
Esse estrume até disse que ele também ficava nervoso sempre que ele entrava em um desses portais, o que era de se esperar, já que eles não faziam ideia do que estava por vir em cada portal que eles entravam. Mas apesar disso, ele ainda tinha coragem para poder seguir em frente porque tinha boas pessoas ao seu lado, e mesmo que pareça estranho ele elogiá-los assim, eles realmente eram boas pessoas. O fato era que isso tudo não passava apenas de um leve teatro desse estrume de porco, pois suas verdadeiras intenções eram totalmente diferentes das palavras que ele proferia. E o pior é que o cara ainda teve a coragem de dizer que se sentiu muito mal pelo protagonista quando ele ouviu a história do rapaz, pois ser apenas uma isca era algo que ele somente poderia imaginar o quão torturante isso era. Quando ele estava para perguntar para o garoto se ele gostaria de fazer parte do grupo deles oficialmente, parece que o garoto acabou se deparando com alguma coisa, e eles acabaram deixando esse assunto de lado, mas isso me parecia ser algum tipo de rastro de monstro talvez, pois eu não consegui entender direito do que se tratava. Enfim, voltando para o acampamento, parece que ninguém ali conseguiu encontrar muita coisa, e o líder pediu para que seus companheiros parassem de falar sobre trabalho na hora da janta, pois era antiético e pelo menos nessa hora eles precisavam relaxar um pouco suas mentes, e não ficar paranoicos com o trabalho em si. Parece que o garoto estava apenas observando a situação até então, e essa garrafa de água poderia acabar custando a vida do nosso protagonista se ele não tomasse cuidado. A noite havia caído completamente, e dela ouviam-se apenas os animais noturnos juntamente com os insetos em seu habitat natural, e na base onde eles estavam repousando, parece que eles foram falar justamente com o protagonista, que aparentemente estava dormindo. O líder até chegou a chamar novamente o garoto, mas não teve nenhuma resposta, até que eles realmente começaram a mostrar suas verdadeiras intenções, que era justamente acabar com o garoto enquanto ele dormia, saqueando assim os seus itens. Existia uma erva que poderia fazer um elefante de até 1 tonelada dormir com facilidade, e o protagonista bebeu tanto da água que continha essa erva em sua mistura que seria até mesmo sorte caso ele conseguisse sair dessa situação com vida, e finalmente uma das escórias de antes estava para finalizar o garoto, ficando assim com o seu cajado que valia no mínimo uns 10.000 mesos. Até aqui as pessoas se mostram completamente descartáveis somente para poder conseguir dinheiro facilmente, e isso verdadeiramente existe em qualquer lugar que seja. Mas para saber o que acontece a seguir, não se esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e assim me mostrar que você gostou dessa história. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!